Ele é o presidente mais jovem da África, mas o que ele alcançou em apenas 3 anos é extraordinário. Estamos falando de conquistas que líderes com décadas no poder nem sequer tocaram. O nome dele é Ibrahim Traoré. Pode soar como um nome comum, mas nos corredores do poder ocidental, esse nome está causando absoluta confusão. E agora, vou mostrar exatamente o porquê. Vamos mergulhar profundamente em 5 fábricas que o governo de Traoré lançou em Burkina Faso. A maioria já está em operação, mas este não é um passeio industrial comum. Preste atenção. A 4ª e a 5ª fábricas desta lista são incomuns. Porquê? Porque todos os presidentes africanos que tentaram construí-las foram mortos. Então, qual truque Traoré está usando? Como ele ainda está de pé? E quanta confiança devemos realmente ter em tudo isso? Você vai querer ficar até o final para entender isso. Vamos lá. Ibrahim Traoré entendeu algo muito cedo. Um país nunca pode se desenvolver se não produzir suas próprias necessidades básicas. E uma das necessidades mais fundamentais é o cimento. Pense nisso. O homem mais rico de toda a África, Aliko Dangote. Como ele construiu sua fortuna impressionante. Uma fortuna estimada em mais de 30 bilhões de dólares. Não foi apenas petróleo. Não foi apenas tecnologia. Foi cimento. Burkina Faso percebeu que nunca implementaria seus projetos, nunca realmente construiria seu futuro se tivesse que importar o próprio pilar da construção. Isso pode parecer básico, mas você não pode construir uma nação sem isso. Suas estradas, seus hospitais, suas escolas, nada é construído sem cimento. Traoré entendeu esse segredo e fez seu movimento. Em março de 2025, essa fábrica foi oficialmente inaugurada, a empresa industrial de cimento sino-burkina, chamada Sisnobi. Esse não foi um projeto pequeno. Foi uma parceria de 42 milhões construída com tecnologia chinesa. E já está funcionando. Neste momento, está produzindo 750 mil toneladas de cimento por ano. São 2 mil toneladas todos os dias. E eles ainda não terminaram. O plano é aumentar para 1,2 milhão de toneladas por ano. Essa única fábrica já está criando 110 empregos permanentes e 300 temporários. Isso é sobre apoiar todas as outras indústrias. É sobre reconstruir o país em seus próprios termos e apagar aquela velha imagem colonial, um saco de cimento por vez. Traoré olhou para frente. Ele sabia que, para realmente mover a economia, você começa com as indústrias mais essenciais. O tipo de indústria que não apenas cresce, ela faz o país inteiro crescer junto. É a mesma lógica que tornou Elon Musk bilionário. Estou falando de carros. Desde que Carl Benz colocou-o nas ruas em 1885, o carro tem sido o símbolo máximo do poder nacional. Os países mais ricos do mundo, Alemanha, América, Japão, também são os que produzem os melhores carros. É simples. Para ser um país forte e desenvolvido, você deve investir na indústria automobilística. E em 2025, Traoré mostrou ao mundo que não apenas descobriu esse segredo, mas o implementou. Considere isto: Burkina Faso, com uma população de 24 milhões de pessoas, estava importando mais de 60 mil carros todos os anos, e mais de 90% desses eram carros usados descartados em Ouagadougou depois de serem usados em outros lugares. Isso é uma dependência da era colonial comprada a um custo irracional. Então o governo de Traoré fez a única coisa lógica. Eles construíram sua própria fábrica de carros. Mas não construíram qualquer carro. Eles construíram veículos elétricos, EVs. Essa fábrica se chama Idawa, nomeada em homenagem a uma área em Ouagadougou. E aqui está a parte mais surpreendente. Idawa é 100% propriedade burkinense. Entenda isso. Isso não é alguma empresa estrangeira como a Volkswagen investindo em Ruanda. Esta é uma marca criada por burkinenses para burkinenses, considerada um exemplo brilhante de verdadeira autossuficiência. Como você pode ver, já existem 2 modelos. Um chamado Native e o outro Sahel. O Sahel foi o primeiro modelo, nomeado para representar a região mais ampla e a nova aliança com países como Níger e Mali. O logotipo deles é a cabeça de um cavalo, o mesmo animal que aparece no emblema nacional do país. É um símbolo de avanço. Esses carros não são brinquedos. Eles têm capacidade para percorrer 330 km antes de precisar de energia após serem carregados por apenas 30 minutos. Quando você observa o design, são bons carros. Têm ótimo design e as telas que vemos nas ruas de Nairobi e Joanesburgo. Esses veículos são feitos por engenheiros burkinenses qualificados para seus próprios cidadãos. Você pode até ver as placas de Burkina Faso nesse carro. Esse tipo de desenvolvimento já começou a trazer a diáspora de volta para casa.
Vimos pessoas como esse indivíduo que estava estudando na Turquia e voltou imediatamente depois de ouvir sobre essa oportunidade de EV para iniciar uma empresa local, algo comparável à Mova em Ruanda ou simplesmente à Uber na África. Onde você estava antes? Eu estava na Turquia estudando. E por que você voltou? Eu vi a oportunidade. Vi que temos um grande presidente que está incentivando jovens empresas. Então decidi simplesmente voltar e investir no meu país. Agora, fabricar carros é caro. E fabricar carros elétricos é ainda mais caro. Para ser honesto, Burkina Faso não conseguiu isso instantaneamente nem começou do zero. Eles foram inteligentes. Começaram com tecnologia chinesa, o que significa que grande parte do trabalho atualmente é montagem, mas esse é um ponto de partida estratégico. A China lidera o mundo em tecnologia moderna de EVs. Ao montar esses carros em casa, Burkina Faso está rapidamente adquirindo a capacidade de fabricá-los completamente no futuro. Antes de chegarmos aos dois projetos extremos que, francamente, estão fazendo pessoas no Ocidente quererem eliminar Traoré, vejamos mais um exemplo de construção de nação em nível genial. Observe isto. Burkina Faso sempre foi um grande ator na agricultura africana, colhendo até 313 mil toneladas de tomates em 2022. Isso fez do país o quarto maior produtor em toda a África Ocidental. Mas aqui estava o problema. Eles colhiam tanto que a maior parte se perdia. Antes de Traoré, isso era visto como um desastre inevitável. Uma colheita estragada significava renda arruinada. O capitão Ibrahim Traoré recusou-se a ver isso como problema. Ele viu uma oportunidade de soberania. Sua solução duradoura: construir fábricas de processamento dentro do país para que os agricultores nunca mais perdessem suas colheitas e ainda pudessem criar excedentes para o mercado. Ele lançou 2 grandes fábricas de processamento de tomate e uma terceira já está sendo construída. Uma se chama Société Faz Tomates, ou Sulfato. A outra está localizada na cidade de Bobo Dioulasso. Para deixar claro, esses são empreendimentos industriais sérios, com cada fábrica custando pelo menos 8 milhões de dólares para ser concluída. E aqui está a melhor parte da história. Essa fábrica foi construída por burkinenses, 100%. Eles mesmos testemunham isso aqui. 100% propriedade, fundada pelo povo de Burkina Faso, de dentro e de fora do país. Essas instalações já estão operacionais, fornecendo emprego imediato para mais de 150 pessoas e beneficiando dezenas de milhares de agricultores locais. Você pode até ver o próprio Traoré no campo, enfatizando a ofensiva agrícola. Além dos tomates, esse princípio de autossuficiência se estende ao leite. Eles têm uma fábrica de processamento de leite chamada Fazukosan na capital, e estão planejando mais 3 em breve. Em resumo, Burkina Faso está se transformando e se tornando um exemplo para o continente. Mas você ainda não viu nada. Os próximos projetos são os que podem genuinamente custar o pescoço desse jovem líder. O primeiro é a energia nuclear. Em 2023, Burkina Faso assinou um memorando de entendimento com a empresa estatal russa de energia atômica Rosatom. O plano de longo prazo é a construção de uma usina nuclear. Como esse projeto levanta extrema preocupação, poucos detalhes foram divulgados. Nem a localização, nem a capacidade total, nem o cronograma. Aqui está o motivo pelo qual esse projeto incomoda americanos e europeus. A primeira razão é que está sendo feito com os russos. A Rússia está se movendo agressivamente para dominar o mercado global de energia nuclear, começando aqui na África. Cada mercado que a Rosatom conquista é uma vitória para a Rússia e uma frustração profunda para o Ocidente, que então se volta contra aqueles que contribuíram para essas vitórias russas. Aqui estamos falando de Traoré. A segunda razão é a possibilidade assustadora de uso duplo. Energia nuclear pode ser usada para fabricar armas nucleares usando urânio enriquecido 235. Embora as chances de produzirem armas sejam muito baixas, isso ainda está entre as possibilidades. O país acusado de iniciar um projeto para energia e depois transformá-lo em arma é o Irã. É por isso que, sempre que a Rússia ajuda alguém com tecnologia nuclear, as potências ocidentais ficam alarmadas. Esse é o movimento geopolítico máximo no xadrez global e coloca Traoré diretamente na mira. Mas o projeto final, o que realmente perturba os poderes internacionais, é o projeto de processamento de ouro em Burkina Faso. Esse país é um gigante do ouro, tendo extraído aproximadamente 60 toneladas em 2024, sendo consistentemente um dos 5 maiores produtores de ouro da África. Mas tudo isso costumava ser exportado sem processamento, bruto, a preços baixíssimos. Traoré não aceita isso. No final de 2023, ele lançou a pedra fundamental da primeira refinaria nacional de ouro do país, uma fábrica que processará o ouro localmente antes de ser exportado. O resultado: aumentará muito o valor, criará enormes oportunidades de emprego e aliviará a economia nacional. Essa fábrica,
Construída em parceria com a empresa local Marena Gold, terá capacidade para processar cerca de 150 toneladas de ouro por ano. Aqui está o motivo pelo qual isso é visto como um ato de loucura por franceses e americanos. A África é a fonte dos recursos naturais do mundo. Se a técnica de Traoré tiver sucesso e ele parar de exportar minerais brutos baratos e passar a vender produtos acabados caros, muitos outros países seguirão o exemplo. Isso significa que compradores globais terão que adquirir recursos africanos a preços mais altos, apoiando diretamente as economias africanas. Franceses e americanos temem uma revolução, um efeito dominó em todo o continente, onde africanos finalmente entendem o verdadeiro valor de seus recursos e param de entregá-los quase de graça. Essa seria a raiz das constantes tentativas de golpe visando Traoré. Mesmo aqueles que o protegem não são pessoas comuns. Se essa estratégia do ouro tiver sucesso, causará impacto até em produtores como Ghana, um dos 10 maiores produtores de ouro do mundo, que começariam a processar seu ouro internamente, afetando imediatamente o mercado global. É por isso que Traoré não é apreciado por alguns no mundo ocidental. Agora vamos discutir. Qual você acha que é a chance desses projetos terminarem pacificamente para Traoré? Dê sua opinião nos comentários. Por favor, não se esqueça de se inscrever neste canal para continuar recebendo conteúdos extraordinários como este. Se você quiser aprender ainda mais, clique no vídeo que está aparecendo na sua tela agora mesmo. Vamos nos encontrar lá.